Oi turma, bem-vindos a mais um vídeo. Eu me importo com você. Como vocês estão? Já lavaram as mãos hoje? Lembrem-se de continuar usando máscara e sempre que necessário, lavarem as mãos ou fazerem uso do álcool gel. Antes do vídeo começar, lembra de se inscrever no canal, deixar o seu like no vídeo. Se você tiver alguma dúvida, deixar aqui nos comentários. Terminou o seu projeto, envia pra gente via WhatsApp com o seu nome e, se possível, o aplicativo que você usou, ok? No vídeo de hoje, eu fiz também um fundo, então, parecido com o da aula anterior, eu mesma editei um fundo, eu vou deixar aqui, para vocês poderem tirar print dele e usar também, se vocês quiserem. E nesse fundo de hoje, ao invés de ter o menino e a menina, que vocês também podem desenhar, o que eu fiz foi pegar elementos ou coisas que podem ser um cenário lúdico quando a gente fala de balé. Então são vários desenhos diferentes, tem nota musical, tem uma coroa e assim por diante, que eles são usados como fundo, ok? Como o background da nossa arte, certo? Antes da gravação de tela iniciar, eu vou deixar aqui um recado. Às vezes o Spark Post faz pequenas atualizações sem ser manuais, então elas são automáticas. Então, quando você abre o aplicativo, dá a impressão de que ele está um pouco mais lento, mas na verdade ele só está colocando essas pequenas atualizações para funcionar, ok? Como eu comentei, eu vou usar de fundo a imagem que eu mesmo montei e eu já disponibilizei no início do vídeo para vocês darem print. Porém, se vocês quiserem desenhar à mão esse fundo, não tem problema nenhum, vai ficar até mais bonito do que só fazer essa montagem, certo? Então, sempre incentivo aí que vocês façam as artes manualmente e depois usem algum aplicativo para poder desenhar. Nesse modelo de hoje, eu já tinha bastante da ideia de como eu queria que ficasse na minha cabeça, então acabou que eu fiz ele bem rápido até, não que os outros modelos isso não acontecesse, mas os outros modelos às vezes precisam de muitos ajustes para funcionar, e esse eu já tinha na ponta da língua que eu queria que fizesse. Então, eu já sabia que o live, eu queria que tivesse um fundo branco bem clarinho, porque no vídeo anterior eu já ensinei como faz para poder usar a ferramenta de forma separada do texto, assim, entre aspas, né, separada do texto, só que sem mexer na estrutura do texto. Então, vou relembrar aqui para vocês. Uma vez que você digita o texto e você escolhe colocar uma forma de fundo, lá na opção do menu de espaçamento, ele vai ter o espaçamento da linha, o espaçamento entre as letras, e ele vai ter o tamanho da forma. E eu queria que essas formas ficassem um pouco maiores do que o texto. Por quê? Principalmente onde está escrito elementos lúdicos do balé, eu queria que o fundo dessa frase funcionasse tanto para a data e a hora, quanto para o nome da professora Stephanie. Então, o que eu fiz? Eu aumentei o fundo de elementos lúdicos, coloquei uma forma que é como se fossem umas folhinhas em volta da data e da hora, para dar um charminho, né, e combinar com todos os elementos lúdicos do balé. E depois eu adiciono o nome da professora Stephanie na parte de cima. Então, o que vai acontecer? Como eu coloquei essas duas folhinhas aí do lado de data e hora, eu escolhi que essas folhas tivessem a cor parecida com a do fundo. Então, vai ficar parecendo que elas saem do fundo e vão subindo até a forma de retângulo. Que vocês já vão perceber o que eu quis dizer. Porque é essa parte que eu tô mexendo agora que eu aumento a minha forma de fundo para poder posicionar a hora mais para cima e depois o nome da Stephanie, certo? O que vai acontecer? Uma vez que eu arrumei todos os meus elementos, vai faltar colocar a foto dela, que eu já vou adicionar. E dessa vez, ao invés de usar a foto dela com o formato oval, como eu usei nos outros convites, eu vou usar o formato redondo, que é mais ou menos o padrão, assim, que a gente estava fazendo na maioria dos convites. Então, do Cássio, do Thiago, a gente muda o tema e muda uma parte da estética, mas a gente tenta criar um padrão de comunicação visual. Então, assim, todo mundo tava com a foto redondinha, vamos tentar usar todo mundo com a foto redondinha. Live tá sempre escrito em cima, vamos tentar deixar live sempre escrito na parte de cima. Outra dica que eu vou dar aqui para vocês é, na hora de escolherem as fontes,
procurem trabalhar com no máximo 3, no limite 3 fontes diferentes. Por quê? Porque se você colocar muitas fontes diferentes, é mais difícil delas conversarem entre si, ou seja, é mais difícil delas combinarem. Meio que, entre aspas, a regra é que você escolha uma fonte muito reta, então, por exemplo, a da live, que não tem nenhum efeito especial, nem é cursiva, nem nada disso, e uma fonte que seja um pouco mais delicadinha ou que seja mais estilizada. E foi o que eu fiz. Então, assim, eu tenho 3 fontes diferentes. Então, live é diferente da de elementos, que é diferente de todas as outras, e assim por diante. Só que elas 3 conversam entre si. Então, eu consigo criar um projeto gráfico onde as fontes, por mais diferentes que sejam, elas funcionam em conjunto, ok? Então, essa é uma dica essencial. Sempre que você tiver uma fonte muito estilizada, muito cursiva, muito manuscrita, procure usar pelo menos uma fonte que seja bem reta e sem muitos detalhes. Se você tem uma fonte que é muito fina, procurar combinar ela junto com outra fonte que seja um pouco mais grossa. Então, assim, você tem um equilíbrio visual na sua diagramação. Podem fazer esse teste que vocês vão ver que funciona. Sobre as cores, procurar sempre usar a paleta de cores que o seu fundo já está te ajudando a usar, que vocês vão ver que vai facilitar 1000 vezes mais, principalmente quando a gente não tem muita noção de qual cor que vai ficar legal ou qual cor que não fica tão bem, ok? Se vocês ainda tiverem dúvidas sobre cores, fontes, espaçamento, lembra sempre de deixar aqui nos comentários que eu vou ajudando vocês. Tudo que vocês fazem fica salvo lá na galeria. Então é isso, eu espero que vocês estejam gostando de fazer os convites, que estejam entendendo. Convidem sempre os amigos de vocês para assistir as lives, sempre tem alguma coisa legal e diferente que vocês podem aprender, ok? E é isso, então muito obrigada por ter visto esse vídeo. Lembra de se inscrever, deixar seu like, assinar o sino de notificações, deixar os seus comentários se você tiver alguma dúvida, mandar o seu projeto pra gente com o seu nome via WhatsApp, ok? Então muito obrigada por ter visto esse vídeo até aqui. Até o próximo vídeo e